Você sente que algo mudou, que o toque não tem mais o mesmo calor, que os silêncios duram mais que os risos, que a presença do outro virou peso e não prazer. Será que seu relacionamento está morrendo? Antes da gente mergulhar fundo nessa conversa, que pode ser desconfortável, mas libertadora, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like, porque hoje a gente vai falar de verdade, os sinais que muita gente ignora, mas que gritam quando o amor está por um fio. Nem sempre o fim vem com briga. Às vezes ele chega com silêncio, com indiferença, com a ausência do olhar, e você vai entender como reconhecer esses sinais e o que fazer quando eles aparecerem. Quando o relacionamento começa a desmoronar, ele não avisa. Ele se desfaz aos poucos, primeiro no olhar, depois na falta de conversa, depois na ausência de cuidado. Você percebe que os encontros viraram rotina, que o outro está lá, mas parece ausente, que vocês vivem juntos, mas não se encontram mais. Um dos primeiros sinais é a quebra da comunicação emocional. Os dois ainda falam, mas não dizem nada. As conversas viram troca de informações logísticas. Comprou pão, pegou as crianças, pagou a conta. Mas ninguém mais pergunta como você está, no que você tem pensado, o que está te deixando triste ultimamente. E esse buraco vai se abrindo, porque o casal não percebe que a intimidade começa na conversa, que o desejo nasce da escuta, que a conexão não é automática, ela é cultivada. Outro sinal claro é a ausência de carinho. Os beijos viram selinhos, os abraços viram tapinhas, o toque desaparece. E o corpo sente. Porque o corpo precisa de afeto, precisa de pele, precisa de presença física para se sentir amado. Quando o afeto se esvai, o corpo começa a se retrair. A libido cai, o sexo se torna raro, sem conexão, ou até inexistente. E aí o casal entra em um ciclo perigoso. Sem sexo, sem intimidade, sem desejo, sem afeto. E tudo começa a morrer ali. Muitos casais fingem que isso é normal, que é fase, que vai passar, mas não fazem nada para mudar. E o problema do silêncio é que ele alimenta o distanciamento. Até que um dia, o silêncio vira a única linguagem entre os dois. O desinteresse também é um aviso. Quando você não se importa mais em surpreender, quando o outro não quer mais saber dos seus planos, quando vocês deixam de perguntar um ao outro como foi o dia. Isso parece pequeno, mas são os pequenos descuidos que matam grandes relações. Há ainda outro sintoma clássico, a irritabilidade constante. Tudo vira motivo para crítica. A paciência evapora. Aquela piada que antes fazia rir, agora irrita. Aquela mania que antes era charmosa, agora incomoda profundamente. O problema não é a mania, é o amor que está ferido. E é nessa fase que começam as fugas. Um se afunda no trabalho. O outro passa mais tempo com os amigos. As horas em casa viram silêncio no sofá, cada um com seu celular. O casal não briga, mas também não conversa. Não se toca, não se escolhe mais. Mas nem tudo está perdido. O relacionamento pode estar morrendo, mas pode ser ressuscitado, desde que os dois queiram, desde que exista amor suficiente para mudar. E mudar exige coragem. A primeira atitude é encarar os fatos. Parar de romantizar o distanciamento, parar de se enganar. Dizer em voz alta, nos afastamos. Está ruim. Não está mais como antes. A verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para a reconstrução. Depois é preciso voltar à base, à comunicação. Conversar sobre os sentimentos, perguntar o que machuca, dizer o que tem feito falta, e fazer isso sem acusações, sem gritos, sem cobranças, mas com vulnerabilidade. Porque quando um fala com o coração, o outro escuta com a alma. O casal também precisa reaprender a se tocar, a redescobrir o corpo um do outro, não como obrigação, mas como escolha, como reencontro. Criar momentos de carinho sem expectativa de sexo, relembrar o prazer de estar junto, voltar a olhar nos olhos, sentar lado a lado e simplesmente respirar junto. E claro, é essencial resgatar os pequenos gestos. A mensagem no meio do dia, o elogio inesperado, o cuidado com o outro.
o bom dia com afeto, o tô com saudade, mesmo morando na mesma casa. São nesses detalhes que o amor renasce. O relacionamento também precisa de renovação, fazer algo novo juntos, quebrar a rotina, viajar, sair da zona de conforto, criar novas memórias, redescobrir o outro em novos contextos. Isso reacende a curiosidade. E onde há curiosidade, há desejo. E, por fim, se for preciso, buscar ajuda. Terapia de casal não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade, de quem entende que amar dá trabalho, que se relacionar exige esforço, que ninguém nasce pronto para amar. A gente aprende, juntos. Mas há casos em que o relacionamento morre de vez. Quando só um quer, quando já virou abuso, quando já não há mais respeito, quando ficar juntos fere mais do que liberta. Nesses casos, o ato de amor é partir, é se despedir com verdade e recomeçar a própria vida. Reconhecer o fim também é uma forma de amor, porque viver uma relação morta adoece, e a vida é preciosa demais para ser gasta em silêncio, solidão a dois e ausência de toque. Se esse texto fez sentido para você, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa seu like e comenta aqui. Você já sentiu que o amor estava morrendo? O que você fez? O que faria diferente hoje? Vamos juntos continuar esse papo nos próximos blocos, porque falar de amor é urgente, especialmente quando ele está em risco. Algumas mortes são silenciosas. A do desejo é uma delas. E ela não acontece da noite para o dia. Ela vai se acumulando em ausências, em palavras não ditas, em gestos esquecidos. Até que um dia o casal olha um para o outro e não sabe mais o que fazer com aquele vazio. A ausência de intimidade vira um novo normal. O sexo vira lembrança. E quando acontece, parece mais um ritual do que uma expressão de desejo. A espontaneidade desaparece. E junto com ela, o tesão. Mas ninguém fala sobre isso. Porque dói. Porque dá vergonha. Porque admitir que o desejo acabou parece reconhecer o fracasso. Só que não é fracasso. É sintoma. De negligência, de falta de presença, de excesso de rotina, de ausência de admiração. E quando o casal não cuida da admiração, o desejo adoece. Porque ninguém deseja quem não admira mais. Muitos casais continuam juntos por conveniência, pelo medo da solidão, pelos filhos, pela casa, pela vida construída. Mas não se escolhem mais. Vivem em piloto automático. E esse é um dos cenários mais tristes, o do casal que não briga mais porque já desistiu de tentar. Eles dormem na mesma cama, mas sonham sozinhos. Dividem o teto, mas não dividem mais o afeto. Fingem estar bem, mas dentro carregam frustração, solidão, saudade, do que foram, do que poderiam ter sido. A boa notícia é que se ainda há disposição, é possível reverter esse quadro, mas para isso é preciso parar de fingir. Dizer em voz alta, a gente não está bem. E essa frase, embora difícil, pode ser o começo de um recomeço. O primeiro passo é reaprender a escutar. Não para rebater, não para defender o próprio ponto, mas para entender o outro, para acolher o que ele sente. O segundo passo é reaprender a se mostrar. Mostrar dor, mostrar medo, mostrar saudade, mostrar desejo, mostrar vulnerabilidade. Porque a intimidade se constrói na verdade. E a verdade só aparece quando há espaço seguro. O terceiro passo é investir tempo. Tempo de qualidade, longe das telas, só os dois, olho no olho, palavra com intenção, escuta com presença, corpo com desejo. E por mais difícil que pareça, essa reconexão pode acontecer, desde que ambos queiram, desde que ambos escolham, desde que ambos estejam dispostos a se despir, não só de roupas, mas de certezas, de mágoas, de defesas. Porque o amor é escolha e relacionamentos não se sustentam sozinhos. Precisam de manutenção, de atenção, de novidade, de escuta, de desejo, de tempo, de toque.
de cuidado. Há também quem precise passar por um luto, o luto do que a relação já foi, porque às vezes o relacionamento morre mesmo. E insistir é insistir na dor, e tudo bem encerrar. Tudo bem reconhecer o fim. Mas antes de decidir, é preciso olhar, com honestidade, com coragem, com profundidade. E se a resposta vier de dentro, ela vai mostrar o caminho. Seguir juntos com mais verdade, ou seguir separados, com mais leveza. Em ambos os casos há uma lição. Não deixar morrer sem lutar, porque o amor pede ação, pede renovação, e só sobrevive onde há vida de verdade. Se o seu relacionamento está morrendo, o primeiro passo é não fugir, encarar de frente, parar de adiar, parar de justificar tudo com a correria do dia a dia. O amor morre mais por negligência do que por erro, mais por descuido do que por traição. E ele precisa ser nutrido. Muita gente acredita que o tempo resolve tudo, mas o tempo, sozinho, não resolve nada. Pelo contrário, ele cristaliza hábitos ruins. Ele transforma o que era incômodo em rotina. Ele faz com que a dor se torne comum. E o que deveria ser exceção vira regra. Por isso, quem quer salvar uma relação precisa agir. Não dá para esperar o outro mudar. Precisa começar por você, pela sua parte, pela sua disposição em olhar para dentro e perguntar: o que eu deixei de oferecer? O que eu venho evitando? Qual parte de mim se fechou? Porque só muda aquilo que é reconhecido. E só se reconstrói algo que foi visto com verdade. A partir desse olhar honesto, você pode voltar a escolher. E isso não significa aceitar tudo. Significa decidir se vale a pena investir. E investir com consciência, com clareza, com presença. Presença é a base. Estar ali de verdade, não só no corpo, mas na escuta, na vontade de compreender, no desejo de reencontrar o outro, mesmo que esse outro tenha mudado. Porque todos mudam. E o amor sobrevive quando os dois têm curiosidade de redescobrir quem o outro está se tornando. Essa redescoberta exige tempo juntos. Mas não é qualquer tempo, é tempo com qualidade, para conversar sem interrupções, para rir de novo, para lembrar do que fez vocês se escolherem, para criar novos motivos para continuar. E isso inclui tocar de novo. Não só o toque sexual, o toque que diz: eu ainda te vejo, um carinho inesperado, um beijo mais longo, um abraço demorado, pequenos gestos que reativam a memória do afeto, que reacendem a intimidade. Em paralelo, é preciso lidar com as mágoas, porque nenhum casal sobrevive carregando ressentimentos. É necessário falar sobre o que feriu, pedir desculpas, perdoar, reconstruir a confiança. E isso só é possível com diálogo honesto. A comunicação é o canal por onde passa o cuidado, o desejo, a frustração, a esperança. E é nela que o casal encontra soluções, que ajusta expectativas, que propõe mudanças, que renova a escolha. Muitos acham que precisam de grandes gestos para reacender a chama, mas na maioria das vezes é o básico que falta. Dizer bom dia com presença, perguntar como foi o dia com interesse, comer juntos sem celular, rir juntos sem pressa. E claro, falar sobre sexo, dizer o que está faltando, o que se deseja, o que se quer explorar. Sexo não é só ato, é conversa, é construção, é intimidade. E quando essa porta se abre com respeito, muita coisa pode mudar. Se mesmo com isso tudo o relacionamento continuar morrendo, talvez seja hora de aceitar. Porque nem todo amor é eterno. E tudo bem. Às vezes o maior ato de amor é deixar ir. É reconhecer que não há mais caminho em comum. Encerrar pode doer, mas permanecer em algo morto dói mais. Porque esvazia, porque nos desconecta de nós mesmos. E nenhuma relação deve fazer a gente esquecer quem é. Se for para seguir, que seja com verdade, escuta e vontade. Se for para encerrar, que seja com leveza, com dignidade. O importante é não ignorar os sinais. O coração avisa, o corpo avisa. E quem escuta pode recomeçar. Relacionamentos vivos não acontecem por sorte. Acontecem por cuidado, por vontade, por coragem, por escuta, por esforço, por afeto. E isso vale a pena quando há reciprocidade. Se esse conteúdo te tocou, se trouxe reflexão, já aproveita para se inscrever no canal agora. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like e compartilha com quem precisa ouvir isso. E comenta aqui, que sinais você já percebeu e ignorou?
Vamos continuar essa jornada juntos, porque falar de amor com coragem pode salvar muita história, inclusive a sua.